E aí, meus queridos do Mundo Edu, eu sou o Gui, aqui do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre resolução de problemas envolvendo a função exponencial e logaritmos. Roda a vinheta! Bom, gente, resolveremos hoje problemas envolvendo exponencial e logaritmos, para vocês verificarem como essas questões vêm sendo cobradas na prova do Enem. Então vamos para o primeiro exercício. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hanks e Hiro Hakanomura, substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula MW igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo decimal de M0, onde M0 é o momento sísmico, cuja unidade é o Dina centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe? Bom, gente, a única coisa que a gente deve fazer nesse problema é substituir o MW por 7,3 e isolar o M0. Substituindo então, teremos 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo decimal de M0. Pegando esse menos 10,7 e passando somando para o outro membro, ficaremos com 10,7 mais 7,3, que resulta em 18. Logo, a nossa equação fica 18 igual a 2/3 do logaritmo decimal de M0. Meus queridos, esse 2 que está multiplicando o logaritmo passa dividindo. Esse 3 que está dividindo vai passar multiplicando. Então teremos 18 vezes 3 dividido por 2 igual ao logaritmo decimal de M0. 18 dividido por 2 vezes 3 vai ser igual a 27. Logo, vamos ter 27 igual ao logaritmo de M0 na base 10. Agora, como que a gente faz para resolver esse problema? Para tirar fora essa notação de logaritmos, vocês lembram da definição? Logaritmo de A na base B é igual a x, C e somente C, B elevado na x for igual a A. Não esqueçam, vamos pegar a base do logaritmo, passar como base daquele número x que aparece do outro lado e igualar no nosso número a. Aplicando a definição, teremos 10 elevado na 27 igual a M0, que é a resposta do problema, letra E. Bom, gente, antes de resolvermos a próxima questão, deixa eu fazer aqui uma breve introdução do que significa meia-vida de um elemento radioativo. Meia-vida é o tempo necessário para que esse elemento se reduza à metade da concentração inicial. Você é retardado por acaso? Então acompanhe comigo aqui agora o exercício que fala sobre meia-vida. A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento se reduz à metade. O cobalto 60, usado na medicina como fonte de radiação, tem meia-vida de 5 anos. A porcentagem de sua atividade original que permanecerá no fim de 25 anos é... Vocês repararam que no enunciado ele afirma que a meia-vida do cobalto é de 5 anos? O que isso significa? Que a cada 5 anos esse elemento vai ser reduzindo à metade de sua concentração existente. A concentração inicial de qualquer que seja o elemento sempre será de 100%. Então acompanha comigo. Se eu começar com 100%, 5 anos depois, esse cara vai ter 50%. 5 anos depois, esse cara vai ter 25%. 5 anos depois, esse cara vai ter 12,5%. Outros 5 anos, esse cara vai ter 6,250%. E mais 5 anos, esse cara vai ter 3,125%. Simples assim, gabarito letra C.
Vocês repararam que a cada 5 anos eu ia reduzindo a concentração pela metade? Sim, isso significa a minha vida. A partir do momento que passa o tempo da minha vida, esses elementos, essa concentração, sempre vai se reduzindo à metade da concentração anterior. Próxima questão envolve apenas determinação da lei de uma função exponencial. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Esse é um tipo de problema que vocês devem ter em mente, aquela função do tipo exponencial. Qual é a lei da função do tipo exponencial? Y igual a y0 vezes a elevado na t, onde y é o valor final, y0 é o valor inicial, a é a base da nossa função do tipo exponencial. Essa base pode ser uma taxa de crescimento se o número for maior do que 1, ou decrescimento se o número for menor do que 1. E esse nosso t vai ser o nosso tempo. Gente, na aula de porcentagem, a gente pode relembrar alguns fatores de multiplicação. Por quanto eu multiplico um número para aumentá-lo em 15%? Não é 1,15? Ou aumentá-lo em 22%? Não é 1,22? Ou aumentar em 35%? Não é 1,35? Pois bem, vocês concordam que pelo texto, esses maquinários estão aumentando em 50%? Então, a base da nossa função do tipo exponencial deve ser obrigatoriamente 1,5. Tendo essa informação, você elimina todas e marca o gabarito letra E. Comparem agora a resposta desse exercício com a função do tipo exponencial. Verifiquem ali no início do texto que ele fala que o valor inicial é de 8.000. Esse 8.000 seria o nosso y0. Agora, esse nosso azinho, que é a base da função exponencial, é a nossa taxa de crescimento dessa produção. No caso, como é um crescimento de 50%, a nossa base vai ser 1,5. E por fim, verificamos que o expoente do 1,5 tem que ter a variável da função. Reparem na alternativa correta, que aparece como expoente t menos 1. Só aparece esse t menos 1 porque no final do problema ele afirma que t é maior ou igual do que 1. Se ele falasse que o t fosse maior ou igual do que 0, não teria necessidade de aparecer aquele menos 1 do ladinho do t do expoente. A última questão vai falar agora um pouquinho sobre aplicação de logaritmos e a gente vai utilizar algumas propriedades. O crescimento da cultura de bactérias, que permite bloquear a transmissão do vírus da dengue, obedece à lei exponencial P de t igual a P0 vezes 2 elevado na kt, onde P0 é o tamanho inicial da população, K é a constante de crescimento e T representa o número de dias. Os pesquisadores notaram que o número inicial de bactérias aumenta 6 vezes em 4 dias. Sabendo que log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,48, a constante de crescimento nesse período é... Em primeiro lugar, vamos tirar aquela informação que o texto diz que a população fica 6 vezes maior em 4 anos. Como que a gente representa isso aí matematicamente? População inicial, P0. Para a gente representar 6 vezes a população inicial, eu tenho que ter 6 vezes P0. Matematicamente falando, em 4 anos, a população fica 6 vezes maior. Ou seja, P de 4 vai ser igual a 6P0. Mas agora eu te pergunto, como que a gente faz para calcular P de 4? Não basta substituir o t da função por 4? Pois bem, P de 4 vai ser igual a P0
vezes 2 elevado na 4K. O que vamos fazer agora? Vocês concordam que P de 4 é igual a 6P0? Então vamos fazer uma substituição. No lugar de P de 4, vamos colocar 6P0. Logo, nossa equação ficou 6P0 igual a P0 vezes 2 elevado na 4K. Meus queridos, P0 do lado esquerdo e P0 do lado direito, dá para a gente fazer uma simplificação. De onde chegamos? A equação 6 igual a 2 elevado na 4K. Agora tu deve estar te perguntando, Gui, isso aqui é uma equação exponencial. Esse tipo de equação, eu preciso fazer uma redução à mesma base. Mas eu não consigo reduzir o 6 para uma base 2 e muito menos o 2 para uma base 6. Como é que eu vou fazer isso? Eis que entra os nossos logaritmos. A partir do momento que tu não conseguir resolver uma equação exponencial pelos métodos tradicionais, a gente precisa obrigatoriamente do auxílio dos logaritmos, aplicando em ambos os membros da equação logaritmos de base fornecida no problema. Reparem que o problema me forneceu 2 logaritmos decimais, o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Então, eu vou aplicar logaritmo de base 10 em ambos os membros e eu tenho que fazer aparecer nos seus logaritmandos ou o número 2, ou o número 3, ou os 2 valores fornecidos. Ficamos então com logaritmo de 6 igual a logaritmo de 2 elevado na 4K. Reparem que não foi fornecido o logaritmo de 6, mas apareceu o log de 2 e o log de 3. Então vamos reescrever esse 6 como sendo 2 vezes 3 para aplicarmos a propriedade do produto. Logo, ficamos com logaritmo de 2 vezes 3 igual a logaritmo de 2 elevado na 4K. Como que a gente faz para resolver o produto entre logaritmandos? A gente não faz uma soma de logaritmos de bases iguais? Então como fica essa equação? Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 igual propriedade da potência dos logaritmos. Lembrem, aquele expoente do nosso logaritmando vai passar multiplicando o nosso logaritmo, que vai ser igual a 4K vezes o logaritmo de 2. Agora, substituindo os valores fornecidos no problema, nessa nossa equação, log de 2, 0,3. Log de 3, 0,48. Somando esses 2 valores 0,3 com 0,48, a gente vai ter 0,78. Logo, a nossa equação vai ser 0,78 igual a 4K vezes 0,3. 4 vezes 0,3 vai te dar 1,2. Ou seja, a equaçãozinha ficou 0,78 igual a 1,2K. Esse 1,2 está multiplicando, vai passar dividindo. 0,78 dividido por 1,2 resulta em 0,65, que equivale a 65% gabarito dinamarquês. Bom, meus queridos, na aula de hoje resolvemos 4 problemas envolvendo aí função exponencial e logaritmos e eu mostrei quais são as questões e como estão aparecendo essas questões na prova do Enem. É isso aí, sigam o plano de estudo de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Beijo, beijo e até a próxima. Logaritmo de 5. Logaritmo de 5, troco para 10 dividido por 2. Logaritmo de 10 dividido por 2. Logaritmo de 10 menos log de 2, tá? Saquei.